Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que, meus irmãos, neste domingo foi que Nosso Senhor apareceu aos discípulos e instituiu o sacramento da penitência. Na Quinta Santa instituiu o sacramento da comunhão, Sagrada Comunhão, o sacerdócio, e neste dia, 8 dias depois da sua ressurreição, é que institui este sacramento da penitência. Pensemos que quando Jesus Cristo veio salvar os pecadores, através da sua morte, os seus sofrimentos, digamos, os seus méritos, frutos da redenção, foram superabundantes. Mas como fazer para que estes méritos de Nosso Senhor sejam aplicados aos seus fiéis? Através dos sacramentos. E muito em particular, através do sacramento da Sagrada Comunhão, que é o nosso alimento, que é o alimento para o corpo, é a Sagrada Comunhão para a alma, e depois também com este sacramento da penitência. São os canais mais ordinários para um católico praticante. Eu gostaria de apoiar-me em São Pedro Julião Aimar, nas suas considerações espirituais, trata deste assunto da penitência, comparando o poder do sacerdote com o poder dos governos deste mundo, a dizer, o sacerdote prevalece infinitamente sobre um soberano, fosse este o mais poderoso do mundo. Então passa a sublinhar esta ideia. Se considerarmos a autoridade de qualquer soberano, um rei qualquer, um presidente de governo, sempre esta autoridade limita-se aos seus estados, ao seu território. O sacerdote possui uma autoridade sobre todas as almas, porque o reino do sacerdote é o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é ministro de Nosso Senhor. O sacerdote não tem nacionalidade. Digamos, tal como a Igreja, não pertence a um país concreto. Para ele, aos seus olhos, não há grego, nem há bárbaro, nem judeu, nem gentio, nem homem livre, nem escravo. Em todos vê, precisamente, a Nosso Senhor, de quem todos os fiéis são filhos pela redenção. A autoridade do soberano, do chefe de Estado, também é restringida pela própria Constituição, as normas do país, há leis que ele não pode abrogar, como também ele próprio deve respeitar certas leis. Aqui o poder do sacerdote não tem limites, são sem reserva, sem condição, porque o seu poder é divino. As credenciais do sacerdote, tudo o que desligar de sobre a terra será também desligado no céu. Não há exceção, estão compreendidos os maiores crimes deste mundo. O sacerdote tem o poder de apagar estes pecados. Autoridade, se considerarmos o exercício do poder, digamos, do sacerdote, o exercício, vemos que o poder supremo aqui na terra é muito lenta. Muito lenta. Quantos inquéritos minuciosos, prolongados, quantos papéis, quantas solicitações, quantas mãos pelas quais deve passar o nosso pedido. E depois também, depois de uma longa expectativa, quantas vezes desiludida. E assim, todos sabemos que tratar, digamos, de certos assuntos demora. Na confissão não, é tudo muito pronto, muito simples. Para alcançar este benefício não é preciso de protetores poderosos, nem de advogados muito hábeis, não. Basta apresentar-se como pecador, acusar-se como tal, e vai obter então, neste tribunal da reconciliação, do perdão, vai obter precisamente o seu perdão. Não é preciso esperar muito. Não é preciso também permanecer em penitência tanto tempo quanto eu fiquei no pecado. Não. A sentença do perdão é tão pronta quanto a acusação do pecado. Vemos isto no Evangelho. O perdão foi imediato para a mulher adúltera, para a Maria Madalena, para o Zaqueu, para o bom ladrão. O bom ladrão não precisou de expor indefinidamente o seu problema, não. Foi um ato no qual Deus descobriu precisamente o seu arrependimento. E hoje estarás comigo no paraíso. Palavras que o sacerdote não precisa dizer no meio de sinais exteriores de aparato, de majestade. Não, porque se o sacerdote impressionasse, nem crianças, nem pobres, nem tímidos seriam capazes de aproximar-se do sacramento da confissão. Tudo é simples, tudo se passa em silêncio, neste segredo inviolável da confissão. Em torno do confessionário não há guardas, nem cortes humanas, não. É o segredo no qual a alma fica limpa diante de Deus Nosso Senhor. E as palavras que o sacerdote pronuncia, eu te absolvo dos teus pecados, são até quase mais poderosas, poderíamos dizer, que as palavras que pronunciou
Deus Nosso Senhor diante de Lázaro. Lázaro, sai fora. É uma ressurreição do corpo, aqui uma ressurreição da alma. Então, se consideramos a autoridade, vemos precisamente a grandeza do sacerdócio e do sacramento da penitência. Se consideramos o exercício do poder supremo, também do sacerdote. Se consideramos agora o culpado, o próprio sujeito que vai para a confissão, digamos, quando um culpado, absolvido nesta terra, vai recair de novo numa falta, vai ser punido com mais severidade. Não se admite que a mesma pessoa falte 2, 3 vezes. Não. No tribunal da penitência não acontece assim. Os dons de Deus são sem arrependimento e os pecados, uma vez perdoados pela absolvição, estão apagados para sempre do livro da justiça divina. Não reaparecerão mais. Estão como que aniquilados estes pecados. E todos sabemos quando São Pedro perguntou ao Senhor se era preciso perdoar ao próximo até 7 vezes. Era o máximo para São Pedro. 8 já não é possível para ele. E pergunta ao Senhor, bom, então, até onde que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Isto já é perdoar muito. E o Senhor, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é, sempre. O tribunal, digamos, poder civil pode também, considerando sempre o culpado, pode restituir a liberdade. Mas quantas vezes também já não é capaz de devolver a dignidade que perdeu. E também, quando houve confiscação dos bens, os bens já não se recuperam. O sacerdote que perdoa em nome do próprio Deus vai restituir à alma a graça e com ela todos os direitos de filho de Deus. Digamos que vai permitir recuperar todos os méritos sequestrados pelo estado do pecado, vai ser restituídos ao pecador. Deus é capaz de fazer como os grandes artistas, isto é, reparar de maneira magnífica as ruínas de uma obra de arte. E assim vemos que São Pedro, de renegado, vai converter-se no chefe do colégio apostólico da Igreja. Que o São Paulo, blasfemador, perseguidor, vai converter-se num vaso de eleição, o mais profundo comentador da doutrina de Nosso Senhor, o apóstolo por excelência da sua graça. Um Santo Agostinho, extraviado, herético, uma das mais brilhantes luzes da Igreja. Então, estas considerações de São Pedro Jerónimo para mostrar realmente a grandeza deste sacramento da penitência. Se Deus tivesse conferido aos sacerdotes o poder de curar os corpos, não sei, tal como os pentecostais, não é? Esta imposição das mãos, não é? Se Deus tivesse conferido realmente esta faculdade de curar os corpos, que gratidão sentiríamos por isso. E com que pressa iríamos aos sacerdotes para obter a cura das nossas doenças. Mas aqui estamos a falar do corpo. E a alma é um bem muito mais nobre, merece mais estima do que o próprio corpo. E Nosso Senhor deu precisamente aos sacerdotes, os seus ministros, o sublime poder de curar todas as chagas da nossa alma. E assim, muito mais que dos corpos. O perdão do sacerdote consegue, através da confissão, fazer com que a nossa alma seja levantada, seja curada, seja fortalecida, seja consolada, seja novamente digna do céu. Isto é que realiza a confissão no nosso interior. E o perdão do sacerdote reabilita aquele que o recebe, faz-lhe readquirir a sua anterior dignidade e vai restituir à alma, digamos, a confiança que expulsa o temor. Então, já vemos esta grandeza. Temos de pedir a Nossa Senhora este verdadeiro espírito de fé no sacramento da confissão. Cada vez que confessamos, estamos a receber a aplicação do sangue de Nosso Senhor na nossa alma. Então, como dizer, o que temos de pedir a Nossa Senhora? Primeiro, fazer da confissão um sacramento frequente. O que significa confissão frequente? Pelo menos uma vez por mês. Todos nós temos a obrigação, ou pelo menos, digamos, é o que a Igreja sempre aconselha, uma confissão uma vez pelo menos por mês. O ideal seria 2 vezes por mês. Seria o ideal. Porquê? Porque o facto de nós confessarmos 2 vezes por mês faz com que também ganhemos todas as indulgências ao longo do mês.
O que é pedido para obter os benefícios das primeiras sextas, dos primeiros sábados, é a confissão 8 dias antes, 8 dias depois. Temos 15 dias. O mesmo se aplica em qualquer devoção que tem consigo alguma indulgência. Se nós queremos ganhar todo o que a Igreja propõe ao longo do mês, tendo a confissão 2 vezes por mês, vamos ganhar automaticamente todas estas indulgências. Vale a pena. Vais a ter este espírito de fé. Não tenho pecados para confessar. Muito bem. Mas se calhar os tivestes na tua vida passada. Ou se calhar, bom, as tuas faltas merecem ainda ser aperfeiçoadas, não é? Digamos, a santidade não tem um fim. Dizer, olha, já cheguei à perfeição, já não mexo, Não, a graça do sacramento da confissão é própria o sacramento. É uma graça que vai fortalecer a nossa alma, vai fazer-a melhor disposta a lutar contra o pecado, a fazer tudo o que agrada a Deus. Então, já digo, ter um verdadeiro espírito de fé no sacramento da confissão, pedir a Nossa Senhora que ela nos acompanhe nas nossas confissões, na preparação. Isto é, o exame de consciência, a dor dos pecados, o propósito de emenda, isto os prepara antes da confissão. Quando eu fico de joelhos diante do sacerdote, eu já preparei a minha lista de pecados, já fiz antes um ato de contrição, já considerei, olha, antes morrer do que pecar, não é? O propósito de emenda, isto os prepara antes. Que Nossa Senhora esteja aí, nesta preparação. Que ela esteja também na confissão. O momento em que vamos dizer os nossos pecados, para fazê-lo realmente com este espírito, primeiro de contrição. Considerar precisamente quanto o pecado desagrada a Deus, mesmo o pecado venial. Mas sempre acompanhado desta confiança em Deus, que manifesta a sua infinita misericórdia, a sua onipotência manifestada no perdão. É a liturgia que fala nisso. Deus manifesta a sua onipotência perdoando os pecados. Não criando o mundo, perdoando os pecados. E o próprio Salmo 102 vai dizer, é Ele, é Deus Nosso Senhor, quem perdoa as tuas faltas e as tuas enfermidades. Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e de misericórdia. Porque tanto os céus distam da terra, quanto sua misericórdia é grande para os que o temem. E tanto o Oriente dista do Ocidente, quanto ele afasta de nós nossos pecados. É lindo este Salmo 102, é o Salmo da misericórdia de Deus, é realmente lindo. Então, como dizer, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a ter este verdadeiro espírito de fé no sacramento da confissão. Acabo com a oração, que nunca é percebida pelos fiéis. A oração que segue imediatamente a fórmula da absolvição dos pecados. Quando o sacerdote acaba de dizer o te absolves dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sacerdote pronuncia uma pequena oração que os fiéis nunca percebem, mas é que é bem linda, admiravelmente linda. Os sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, tudo o que fizeres de bom e o que suportares de mal, sirvam para perdoar os pecados, aumentar a graça e alcançar-te a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.